Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula de Segundo Reinado, nossa aula sobre Brasil Império II para a ESA. Olha só, agora nós vamos falar sobre política externa no Segundo Reinado. Basicamente, você tem que saber duas coisas, a questão Christie e a Guerra do Paraguai, tá? Esses são os pontos mais importantes aqui, né, em relação à política externa do Brasil nesse contexto. Vamos começar pela questão Christie. O que foi isso no final das contas? Bom, entre 1860 e 1862, nós tínhamos aqui no Brasil um embaixador inglês chamado William Dougal Christie, né, que ele fez uma série de bobagens aí que acabaram dificultando as relações entre Brasil e Inglaterra. Primeira coisa que ele fez, né, um diplomata britânico tentou abafar, né, o assassinato de um agente da alfândega por marinheiros britânicos no Rio de Janeiro. Ele tentou abafar isso, né, e os jornais cariocas expuseram o que ele tentou fazer. Segunda coisa também, ele responsabilizou o Brasil, né, pelo roubo de uma carga de um navio chamado Prince of Wales, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Falou, o Brasil é culpado por isso, né? A carga aqui do navio britânico foi roubado, tem que fazer alguma coisa. E aí, por último, né, 2 oficiais britânicos foram presos, né, por estarem embriagados, causando algazarra lá no Rio de Janeiro. Depois eles até chegaram a ser liberados, 6 dias depois. Só que aí esse William Dougal Christie falou que não podia ter feito isso, exigiu que o Brasil reparasse, pagasse indenização por ter feito tudo isso e mais, né, chegou a tentar fechar o porto do Rio de Janeiro, sequestrar navios brasileiros. Então ele fez o maior escarcéu mesmo, né? Chegou a exigir indenização, o Brasil até pagou uma indenização, só que aí, em seguida, né, depois disso tudo, acabou rompendo relações diplomáticas com a Inglaterra, né, por causa dessa sequência de equívocos desse embaixador, tá certo? Então, o que a gente chama de questão Christie é essa sequência mesmo de incidentes causados por esse camarada que só não podia, que não devia regular bem, né? Porque no final das contas a população ficou realmente enraivecida com isso tudo, começou até um sentimento nacionalista, anti-britânico mesmo, né, dizendo para o imperador para fazer alguma coisa, para romper com a Inglaterra, e no final das contas isso acabou acontecendo, né? A gente chegou a pagar a indenização que esse embaixador exigiu, em libras, 3.200 libras, mas em seguida o governo rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra, beleza? Porque achou que ele fez tanta bobagem que no final das contas era preciso romper. E aí, essa situação ficou desse jeito, né? Brasil rompido com a Inglaterra. E a questão foi levada para ser julgada, né, num tribunal internacional. Chamaram o rei da Bélgica e falaram, olha, quem que está certo aqui no final das contas? É o Brasil, né, que rompeu devido às ações desse embaixador, ou é a Inglaterra, né, que cobrou a indenização? Aí o rei Leopoldo I da Bélgica, né, que ficou encarregado de julgar a situação, ele deu ganho de causa para o Brasil. Disse, olha, não, o Brasil que está certo no final das contas. E aí, em seguida, né, a essa decisão do monarca belga, a rainha Vitória reconheceu formalmente, né, fez um pedido de desculpas formal para Dom Pedro II, né, em relação diante, né, das ações desse embaixador. E aí, com isso, foi possível retomar relações diplomáticas com a Inglaterra, beleza? Então, essa foi a chamada questão Christie, tá? Não sei se isso cai, né, vamos aguardar aí para ver, mas é uma questão bem tranquila. Não sei se cobraria em detalhes, né, essa sequência de equívocos, beleza? Então, né, não custa nada escrever. Então, a primeira coisa, né, foi assassinato. Só colocar aqui rapidinho, né? Assassinato de um agente da alfândega, né? Por um britânico. Isso deu problema. A segunda coisa foi roubo de navio britânico. E o que deu mais pano para a manga, digamos assim, né, vou colocar aqui, foi a prisão
de marinheiros britânicos bêbados, né? De marinheiros britânicos, beleza? Então, tudo isso causou aí essa confusão. Tranquilo? Bom, continuando aqui, outro ponto importante da nossa política externa é a relação que o Brasil tinha com a região platina, aquela região de fronteira ali com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, tá certo? A gente tem que pensar que aqui no século XIX, né, essas fronteiras não estão exatamente bem definidas não, tá? Há alguns impasses, isso não está bem formalizado em tratados, em acordos, então nós temos alguns impasses ali em relação à fronteira. E o Brasil tem uma preocupação muito grande com essa região. A gente sabe que, né, ela foi disputada lá no contexto da Guerra da Cisplatina, que Dom João havia anexado ela antes. Antes de Dom João, tivemos uma série de tratados aí que Portugal tentou manter certa influência sobre essa região. Então, o Brasil tem uma relação histórica com a região platina. Mas mais do que isso, havia uma preocupação muito grande do Brasil de garantir, né, a livre circulação de embarcações brasileiras ali. Por quê? Se a gente pegar o território, eu vou até passar aqui para ficar mais fácil de ver, né? Se a gente pega o território, olha só, né, o Brasil ele termina aqui, né, depois vem o Uruguai. Essa região aqui é a que a gente chama de região platina, tá vendo? O Brasil, nesse contexto, ele não era um país integrado, né? Então o acesso, por exemplo, ao Mato Grosso era muito difícil por terra, era quase impossível você sair do Rio de Janeiro e ir até Mato Grosso circulando por estradas que mal sequer existiam. Então o caminho mais rápido de ligação, né, do Brasil com as suas províncias mais oeste era seguindo a região do Prata, né? Partia-se aqui do Rio de Janeiro, vamos supor que o Rio está aqui, né? Circundava aqui essa região sul, ingressava aqui no Rio da Prata, né? Que o Rio da Prata nada mais é do que a foz do Rio Paraná e Rio Uruguai, e aí se pegava aqui o Rio Uruguai e subia até chegar ao Mato Grosso. Então, para o Brasil, era fundamental que o acesso à circulação por essa região do Prata fosse facilitado, que não houvesse aí qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de boicote à livre circulação de embarcações, tá bom? Bom, mas para isso acontecer, era preciso, na concepção do Brasil, que o Uruguai mantivesse certa autonomia, né? Ele já havia conquistado a sua independência, mas era preciso que ele continuasse uma região independente. Por quê? Ué, mas o Brasil até então não estava tentando, até o primeiro reinado, manter, né, o Uruguai como província? Beleza, mas aqui ele já perdeu, né? E como ele já perdeu, a única preocupação dele é que a Argentina não anexe o Uruguai. Por quê? Porque se a Argentina anexar, ela passa a controlar as duas margens do Rio Uruguai, né? E o Brasil precisa, as embarcações brasileiras precisam passar por aqui para acessar o Mato Grosso. Então, no final das contas, há uma preocupação muito grande de garantir que o Uruguai continue a ser um estado tampão, continue a ser algo que não é nem da Argentina e nem do Brasil. Então há uma preocupação grande aqui do Brasil de interferir, inclusive, na política uruguaia, né, para garantir que realmente continue uma região autônoma, tá certo? E por fim, além dessa preocupação também, nós temos a busca do Brasil, né, de restringir o acesso dos fazendeiros uruguaios no extremo sul do Brasil. Os fazendeiros que estão no sul, eles reclamam vez ou outra, né, que o gado é roubado, né? Eles também têm uma grande quantidade de propriedades no Uruguai. Então, o Brasil precisa ficar atento às demandas dos fazendeiros lá do sul. Por quê? Porque aquela é uma região de fronteira. E quem está lá fazendo a ocupação da fronteira são esses fazendeiros, pecuaristas, criadores de gado, produtores de charque, que, por sinal, são os mesmos lá da Revolução Farroupilha, aqueles que tentaram se separar do Brasil. Então o governo brasileiro tem que ficar pianinho com esse pessoal, porque se eles se incomodarem, acharem que o governo não está atendendo eles, vai que eles resolvem pegar em armas e se separar do Brasil de novo. Então há uma preocupação grande do Brasil de atender as demandas desses fazendeiros que estão lá no sul. Beleza? Então veja, isso aqui é essencial para a prova da ESA, tá? Quais são os interesses do Brasil em relação à região platina? Isso pode cair a qualquer momento. Então, primeira coisa, garantir o direito de navegação
pelo Rio da Prata. Né, era a sua principal via de acesso ao Mato Grosso. Segunda coisa, restringir o acesso dos fazendeiros uruguaios ao extremo sul do Brasil, evitar o roubo de gado, né, então era preciso atender às demandas dos fazendeiros que estão ali, até porque eles são os antigos farroupilhas. E terceiro, impedir a anexação do Uruguai pela Argentina, né? Justamente para garantir a primeira coisa, a livre navegação, né? Temos muitos fazendeiros ali também no Uruguai, né, que criam gado no Uruguai. Boa parte das terras agricultáveis, das terras cultiváveis, são do Brasil no Uruguai. Então, os brasileiros estão interferindo a todo momento, né, nas atividades econômicas do Uruguai. Então, é preciso manter essa região autônoma da Argentina na concepção do governo brasileiro. Então, anota esse bizu, esses são os três principais pontos, os três principais questões que fazem o Brasil ter uma atenção maior com essa região do Prata, beleza? Bom, mas essa região era uma região muito turbulenta, né? Nós tivemos alguns conflitos aqui. Olha só, depois que o Uruguai consegue a sua independência do Brasil, vão se formar ali dois partidos, os blancos ou conservadores e os colorados, que são os liberais. Os conservadores, eles são liderados por um camarada chamado Manuel Oribe, tá? Que representa interesses de grandes pecuaristas da região, né? Grandes pecuaristas do Uruguai, e eles estão muito ligados aos argentinos, tá certo? São muito próximos ali do governo argentino. Já os colorados, eles são liderados por um camarada chamado Frutuoso Rivera, que representa os interesses principalmente de comerciantes que estão lá em Montevidéu, que por sua vez também são muito ligados aos brasileiros. Então o Brasil vai se aliar a quem? Né, na disputa existente lá dentro do Uruguai, entre esses dois partidos, aos colorados. Né, vai se aproximar muito dos colorados. Uma eleição que acontece logo em seguida, né, a emancipação do Uruguai, favorece primeiramente os brasileiros, tá certo? Porque é eleito Rivera, aí do Partido Colorado favorece o governo brasileiro. Só que depois desse governo Rivera, quem ganha é o Partido Blanco. E o Partido Blanco era próximo da Argentina. E a Argentina quer o quê? Anexar o Uruguai. Aí o Brasil fala, minha Nossa Senhora, né, se anexa o Uruguai, eu fico sem acesso algum ali no Rio Uruguai, porque as duas margens passam a ser da Argentina. Então havia uma preocupação muito grande do Brasil em garantir que os colorados permaneçam no poder, porque os blancos estão se aliando com a Argentina, beleza? E aí o que acontece então nesse contexto? Nesse contexto, o Brasil vai arrumar qualquer desculpa, né, para interferir ali na política. E, na verdade, os fazendeiros que estão aqui na região sul, eles não estão muito satisfeitos com o que está acontecendo no Uruguai. Eles estão dizendo que está tendo roubo de gado, né, que tem fazendeiro branco roubando o gado deles e levando para o Uruguai. Então, o governo brasileiro, que precisa garantir interesse que os colorados fiquem no poder, né, voltem para o poder, e ainda por cima tem que atender os interesses dos fazendeiros que estão aqui também, vai que eles resolvem fazer uma outra revolução farroupilha, ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos intervir lá em Montevidéu e vamos tirar os blancos do poder. Vamos tirar os blancos porque aí a gente garante tanto o interesse dos fazendeiros farroupilhas, ex-farroupilhas, né? Porque vamos lembrar, pessoal, estamos falando aqui de 1850, a Revolução Farroupilha, ela acabou em 1845, tem pouquíssimo tempo. Então o governo brasileiro está pianinho com os farroupilhas, tá? Com os ex-farroupilhas. Então eles falam, vamos atender aí a reclamação dos farroupilhas de roubo de gado e ao mesmo tempo vamos lá tirar esses blancos do poder, porque senão o Uruguai vai virar da Argentina. E aí o que acontece então? O Brasil organiza, né, uma expedição militar, invade o Uruguai, né, e depõe o governo Blanco, tá certo? Favorecendo aí o Partido Colorado, o partido do Rivera, do Frutuoso Rivera, tá bom? Bom, aí nesse contexto, no final das contas, nós tínhamos lá a Argentina ali do lado, governado pelo Rosas, né, que era o camarada lá que favorecia o presidente do Partido Blanco, que acabou sendo deposto, beleza? Bom,
Na Argentina, nós também temos alguns conflitos. A Argentina, pessoal, era uma espécie de confederação. Não existia o poder centralizado igual tem no Brasil, com pouca autonomia para as províncias. Lá você tem um governo sediado em Buenos Aires e temos as províncias. Só que algumas províncias não aceitam bem o poder de Buenos Aires, tá? Que é o caso, por exemplo, dessas duas aqui, a província de Corrientes e a província de Entre Rios, né? Essas duas, nessa mesma época, elas começam a se rebelar contra Buenos Aires. E o governo que está lá também estava tentando interferir no Uruguai, né? Aí o Brasil, digamos assim, mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque ele vai interferir em Montevidéu, né? E vai depor o governo Blanco que estava aqui. E ele também vai em direção à Argentina, né? E ajuda essas províncias que estão rebeldes aí a depor o governo que está lá, tá certo? Então, no final das contas, o Brasil impôs derrotas tanto ao governo que está no Uruguai quanto no governo que está na Argentina. Ele interferiu na política dos dois, tá certo? Então, esse episódio ficou conhecido como Intervenção contra Uribe e Rosas. Rosas, que estava aqui, e Uribe, que estava na Argentina. Ele praticamente ajudou a depor os dois presidentes. Ajudou os colorados a depor, né, o presidente Blanco do Uruguai e ajudou as províncias rebeldes lá da Argentina a depor o presidente Manuel Uribe lá de Buenos Aires, tá certo? Então veja, sei que temos muitos nomes aqui, tá? Isso vai cair? Provavelmente não. Até hoje a tendência foi não se cobrar isso, tá? Mas mesmo assim eu preciso explicar, até para vocês entenderem, né, o que vai levar à Guerra do Paraguai. Esse é o contexto que está acontecendo imediatamente antes da guerra. Então veja que nós já temos algumas campanhas militares já acontecendo aqui, tá? É importante a gente entender os conflitos, os interesses de cada um desses países aqui, beleza? Ainda que não se cobre isso diretamente na prova da ESA, fica mais fácil entender por que a Guerra do Paraguai aconteceu. Bom, beleza, então o Brasil conseguiu aí no final das contas favorecer, né, os colorados e ao mesmo tempo até depôs lá o presidente Manuel Uribe. Tranquilo? Aí chega a década de 50. Né? Na década de 50, nós começamos a ter conflitos de novo com gaúchos que estão aqui e os blancos que estão aqui. Os gaúchos estão dizendo, olha, os fazendeiros que estão aí no Uruguai estão roubando o nosso gado. Né? Eles estão roubando o nosso gado e começam a reclamar de novo com o governo brasileiro. Aí o governo brasileiro fala, ixi, eu vou ter que ir lá fazer alguma coisa no final das contas. Só que nesse contexto, os colorados já nem estavam mais no poder, tá? Aquele Frutuoso Rivera lá, que o Brasil ajudou, né, ajudou lá com força militar para poder derrubar o presidente Blanco, eles já saíram e os blancos já estão no poder de novo, já passou um tempinho aqui. E aí, com isso, o Brasil, primeiramente, manda uma declaração formal. Opa, vocês estão roubando gado nosso aí, o pessoal do sul aqui nosso está reclamando. E nada do governo responder. O governo Blanco não quis responder nada. E aí, no final das contas, esse governo era liderado por um camarada chamado Aguirre, né? Ele era do Partido Blanco. E ele não... nem aí para as reclamações do Brasil. E aí o Brasil fala, então beleza, vou novamente aliar os colorados e depois esse governo Blanco que está aí. E aí, só que aí nesse contexto, quando ele fala em novamente, né, fazer essa expedição para Montevidéu e promover essa deposição, nós temos um camaradinha que está num país vizinho aqui chamado Paraguai, que ele é aliado do governo que está aqui, do governo Blanco. Esse camaradinha, né, o nome dele é Solano Lopes. O Solano Lopes é um ditador nesse país, tá? E ele investiu durante muito tempo na militarização do Paraguai. Ele estava preocupado, né, em fortalecer o Estado paraguaio, até porque o Paraguai é um país sem saída para o mar. Né? Sem saída para o mar, então a fonte de escoamento que ele tem das suas mercadorias e o acesso que ele tem para o mundo como um todo é também a região do Prata, né? As mercadorias do Paraguai elas escoam aqui, descem o rio Uruguai, né? E escoam por aqui, tá certo? Porque o Paraguai fica mais em cima ainda, né? Então nesse contexto
o Paraguai também tem interesse, né, em garantir que essa região aqui não tenha nenhuma potência prevalecendo sobre as outras, porque o Paraguai morre de medo dele perder o seu acesso para o mar. O Brasil está preocupado também, só que ele estava intervindo várias vezes no Uruguai para garantir os interesses dos fazendeiros e garantir também dos fazendeiros gaúchos e garantir também o livre acesso, né, nessa região para o Brasil. E aí começa um certo mal-estar, porque quando o Brasil vai lá depor o governo Blanco, que estava aqui sediado em Montevidéu, esse governo era aliado desse Solano Lopes. E aí o Aguirre ele pede apoio para o presidente do Paraguai, o Solano Lopes, tá certo? Tá até errado aqui, né? Presidente do Paraguai. E aí, diante, né, dessa interferência do Brasil na política uruguaia, o Paraguai fala, opa, não dá para continuar assim não, porque se o Brasil continuar interferindo aqui o tempo todo, logo o Brasil vai ficar mandando na região inteira. Então veja que no final das contas, a Guerra do Paraguai, que vai começar aqui nesse momento, ela é fruto de uma grande preocupação de todos os países que estão nessa região de existir um outro se tornando hegemônico. O Paraguai tem muita preocupação de que o Brasil se torne hegemônico nessa região. O Brasil tem uma preocupação muito grande que a Argentina se torne hegemônica nessa região. A Argentina tem uma preocupação muito grande que o Brasil se torne hegemônico. Então essa disputa, esses interesses geoestratégicos que existem aqui é que vão motivar a Guerra do Paraguai. Então, se você, por um acaso, já ouviu em algum momento da sua vida que existiu a Inglaterra manipulando os interesses dela aqui para minar o Paraguai, que era uma potência industrial que estava surgindo, né, e por isso que ela joga os outros países contra o Paraguai, isso nunca existiu, tá? Isso foi um delírio de alguns historiadores do passado, porque nunca existiu documento que provasse isso. O que a gente tem hoje, a leitura que a gente faz da Guerra do Paraguai, é que foi um conflito motivado por interesses geoestratégicos de todos os países envolvidos. O Uruguai, o Paraguai, a Argentina e o Brasil. São esses 4 países envolvidos na guerra e é sobre esses 4 países que nós vamos falar agora. Vamos lá? Bom, agora sim nós vamos entrar propriamente na Guerra do Paraguai. Veja que todos aqueles conflitos, né, as campanhas militares promovidas no Brasil, pelo Brasil, elas antecedem a guerra, mas ajudam, né, a estimular as tensões entre Brasil e os blancos lá do Uruguai, entre Brasil e Argentina, e entre Brasil e Paraguai também, já que o Paraguai era aliado do governo Blanco, que foi deposto, né, do governo Aguirre. Beleza? Olha só, é provável que essas campanhas militares não sejam cobradas, tá? Mas teoricamente está previsto no conteúdo da ESA. A gente nunca sabe, né, porque é uma prova meio que às vezes cobra umas coisas meio absurdas, então eu tentaria, se fosse vocês, fazer um esforço para entender esse processo. Show? Agora vamos ao ponto que a ESA ama de paixão cobrar, que é a Guerra do Paraguai. Bom, a gente disse que o Solano Lopes, ele era aliado lá do governo que foi deposto, né, do governo Blanco que foi deposto pelo Brasil. Aí ele disse, ah é? Beleza então. Já que o Brasil está interferindo na política de outros países, ele vai pagar caro por isso. O Solano Lopes fez o quê? Um belo dia, tinha uma embarcação, né, brasileira percorrendo ali o Rio Paraguai, chamado Marquês de Olinda, né, esse navio, não é o nome de uma pessoa, mas quem estava lá dentro era o presidente do Mato Grosso, da província do Mato Grosso, que ia tomar posse lá. Esse navio foi sequestrado pelo Paraguai, tá? Como uma represália à invasão que o Brasil tinha feito lá no governo do Uruguai, a deposição do aliado do Solano Lopes. Por isso que começa a guerra, beleza? Então o Solano Lopes fez isso e logo em seguida ele já declarou guerra em Brasil, ao Brasil invadindo ao Mato Grosso logo em seguida, em dezembro de 1864. Começou a Guerra do Paraguai. De um lado, o Paraguai, do outro lado, o Brasil. A guerra está acontecendo, né? Se estende até 1865. Chegou no início do ano, o que o Solano Lopes pensou? Ele falou assim, bom, eu entrei na guerra, eu declarei guerra ao Brasil justamente porque ele depôs o meu aliado, né? Colocou os colorados lá no poder. O que eu vou fazer? Vou até o Uruguai
Lá eu me junto aos blancos, que são os meus aliados, e em seguida eu parto para o Brasil. Esse era o plano do Solano Lopes. Só que tinha um problema, ele precisava passar até o Rio Grande do Sul, né? Ali ele se encontraria com os blancos, ou então ele chegaria até o Uruguai e se encontraria com os blancos e em seguida ele se dirigiria ao sul do Brasil. Então ele precisava deslocar suas tropas rumo ao sul. Para fazer isso, ele tinha que passar pela Argentina. Aí ele chegou para o presidente, falou assim, olha, né, dá licença aqui, eu vou ter que passar, né? Tem problema e tal. O presidente da Argentina falou, opa, não, aqui você não vai passar não, eu não tenho nada a ver com isso, beleza? Naquele momento o presidente era o Bartolomeu Mitre. Ele falou, olha, você me desculpa, eu não tenho nada a ver dessa guerra aí entre você e Brasil, você que dê seu jeito aí, aqui você não vai passar não. Solano Lopes ignorou isso, invadiu a província de Corrientes, né, que era da Argentina, para poder chegar até o Rio Grande do Sul e o Uruguai. E aí, diante disso, a Argentina foi e falou assim, então agora você está em guerra comigo também. Então a Argentina entrou na guerra ao lado do Brasil, já que foi invadida pelo Paraguai. O Paraguai queria só passar ali, né? Mas ao fazer isso acabou, né, mesmo que forçosamente, né, declarando guerra à Argentina. Show? Então, com isso, Argentina e Brasil entram em guerra contra o Paraguai e, em seguida, o Uruguai também entra em guerra contra o Paraguai, porque ele percebe que, no final das contas, o Solano Lopes queria chegar até o Uruguai e fazer com que os blancos voltassem ao poder. Quem estava no governo agora eram os colorados, né? E o governo colorado ia querer sair do poder, ser deposto pelo Solano Lopes, os blancos? Claro que não. Então, esses três países se juntaram contra o Paraguai. De um lado, o Brasil, do outro lado a Argentina, não, do outro lado não, né? Junto à Argentina, ao lado dele, e ao lado dele também o Uruguai, todos contra o Solano Lopes, todos contra o Paraguai, tá certo? Esses países, então, têm interesses comuns, né? Aí você pensa, ué, mas como assim? Agora a Argentina está se aliando ao Brasil? Eles não eram adversários até bem pouco tempo? Sim, mas eles têm um inimigo em comum, essa é a primeira parte. E segundo, né, que esse novo governo da Argentina, o governo do Bartolomeu Mitre, é um governo que ele tinha interesses também com esse governo no Uruguai, tá? Mesmo sendo colorado, esse novo governo do Uruguai que assume lá, ele era um governo alinhado tanto com a Argentina como no Brasil. Então os argentinos também tinham interesse que o governo uruguaio se mantenha do jeito que está. Então esses três países se juntam e aí eles precisaram formalizar um acordo contra o Paraguai na guerra. Esse acordo que a ESA também ama cobrar, o chamado Tratado da Tríplice Aliança, ele estabeleceu que esses países se manteriam na guerra, né, com os seguintes objetivos, e isso eu recomendo que você decore, inclusive. O que ficou decidido? Primeiramente, foi um acordo assinado entre Brasil, Argentina e Uruguai. Isso já foi até cobrado em provas anteriores, contra o Paraguai, né? Então, a Tríplice Aliança são os três países contra o Paraguai. E o que eles tinham como objetivo? Primeira coisa, derrubar a ditadura do Solano Lopes. Segunda coisa, garantir a livre navegação dos rios Paraguai e Paraná. Que rios são esses? São os rios que desaguam na região do Prata, beleza? Então o Brasil queria livre navegação, vocês lembram disso? A Argentina também quer, né? Porque ela precisa ali, o Porto de Buenos Aires e tal. E, no final das contas, o Uruguai também quer, né? Então esses três países agora, eles estão de acordo de que ali deve prevalecer a livre navegação nos dois rios que dão origem, né, que desaguam na região do Prata, beleza? E o terceiro ponto, né, e esse foi negociado secretamente só entre o Brasil e a Argentina, né, o Brasil anexaria, né, depois que eles vencessem a guerra, um território situado a nordeste do Paraguai, né, e a Argentina num território leste e oeste do Paraguai. Então, lembra que eu falei com vocês no comecinho que as fronteiras não estavam bem definidas aqui? Então, a partir desse acordo, né, o Brasil e a Argentina já negociaram secretamente ali sem o Uruguai e falaram, vamos aproveitar, né, já que as fronteiras não estão muito bem definidas, e já vamos definir isso logo aqui nessa guerra. A gente ganha e aí a gente já anexa a parte que a gente acha que pertence aos nossos respectivos países, beleza? Então esse foi o acordo. A esse tratado da Tríplice Aliança também estabeleceu que o comandante em chefe das forças aliadas, né, que comandaria os efetivos militares dos três países, seria o Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, tá? Só que
essa decisão também, ela é motivada por uma série de, exceto de algumas exceções, né? O Bartolomeu Mitre só seria comandante em chefe, né, se os combates, no caso, fossem travados em solo argentino e solo paraguai. Se tivessem combates acontecendo no Brasil, quem estaria à frente do comando seria o general Luiz Osório. Se fosse no Uruguai, quem estaria no comando seria o Venâncio Flores, que era o presidente colorado lá do Uruguai. Outra coisa, quem seria o comandante, né, dos efetivos da Marinha, dos aliados, seria o país que realmente tem maior efetivos, que era o Brasil. E aí quem ficaria comandante, né, das embarcações era o almirante Tamandaré, beleza? Então esses cheios de senões, né, de exceções aqui, no final das contas acabaram gerando uma série de conflitos de decisão mesmo entre esses três países, o que atrapalhou e acabou por estender a guerra, tá certo? Tá dando para entender? Tranquilo? Então eles já estabeleceram aqui os acordos, né, do que deveria ser feito, né, do que cada um deveria ter, né, o que eles queriam no final das contas com a guerra, e isso aqui inclusive já foi tema de prova da ESA, né, de questão da ESA. Bartolomeu Mitre foi nomeado comandante em chefe das Forças Aliadas, beleza? Bom, aí, né, a guerra vai continuando. Chega em maio de 65, o exército paraguaio invadiu o Rio Grande do Sul. Só que lá no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos um almirante, né, o Francisco Barroso da Silva, que venceu a Marinha Paraguaia na famosa Batalha do Riachuelo, né, que foi travada no Rio Paraná. Foi a única grande batalha naval do conflito da Guerra do Paraguai como um todo, certo? Em setembro, né, o comandante paraguaio que estava no Rio Grande do Sul teve que se render ao presidente Mitre, né, Bartolomeu Mitre, ao presidente Flores também, do Uruguai, e o imperador Dom Pedro II, que visitou a zona de guerra. A rendição dele, desse coronel Estigarribia, ficou conhecido como rendição de Uruguaiana. Então ali o Paraguai já perdeu, já foi expulso do Rio Grande do Sul, tá certo? E aí começa um movimento contrário, né? As forças aliadas, aqui o Paraguai já foi expulso, né? Começa uma contraofensiva aliada, que vai avançando rumo ao território do Paraguai, tá certo? A partir de 66, principalmente. E aí, com isso, né, o Brasil, que não tinha um exército muito bem formado, também não conseguiu utilizar a Guarda Nacional na guerra, né, muita gente se recusou aí, não foi muito efetivo, ele teve que completar os efetivos do exército com os chamados voluntários da pátria, né, que eram batalhões aí que tinham vários ex-escravos, vários negros alforriados, beleza? Alguns, inclusive, foram alistados de maneira forçada mesmo. Bom, então começa a partir de 66 uma contraofensiva, ou seja, antes o Paraguai tinha avançado, né, rumo a Rio Grande do Sul para chegar ao Uruguai também, e agora ele foi expulso daqui, mas começou a contraofensiva, né, as forças aliadas, né, Argentina, Uruguai e Brasil, tentando entrar no Paraguai para expulsar, né, para derrotar o Solano Lopes lá dentro, beleza? Então, o primeiro passo, né, o primeiro grande conflito aí nesse processo, dessa contraofensiva, foi a Batalha do Tuiuti. Né, os paraguaios foram derrotados nesse conflito e chegaram a perder, e tiveram perdas de até 13 mil homens, né, muitos feridos e 6 mil mortos. Então, a primeira batalha famosa aqui foi a Batalha do Tuiuti, que aconteceu aqui, tá certo? Já nas portas do Uruguai, já dentro do Uruguai. Em seguida, né, os aliados buscaram tomar a chamada Fortaleza de Curupati, só que lá eles foram duramente derrotados pelos paraguaios. Foi uma derrota terrível mesmo, tá? Então, em Tuiuti, os aliados vencem. Em Curupati, eles são derrotados. E foi uma derrota tão violenta que o Brasil teve que parar tudo. Falou, opa, vamos dar uma parada aqui, porque os soldados ficaram extremamente desencorajados de continuar a guerra. Foi uma derrota muito grande e pior, né? As forças aliadas começaram a perder força. Vamos combinar que o Uruguai é um país minúsculo, não tinha como eles se manter na guerra muito tempo. Nesse contexto, o Venâncio Flores, que era presidente do Uruguai, ele volta para o país, ele já sai da guerra.
A Argentina, né, meio que se mantém na guerra, só que o Bartolomeu Mitre começa a enfrentar umas revoltas que estão acontecendo dentro da própria Argentina. Então ele teve que abandonar também a frente de batalha, né? A Argentina fica mais ou menos prestando assistência médica. Então, basicamente, o Brasil está sozinho na guerra aqui em 66, tá bom? E aí, diante disso, né, o exército está extremamente desencorajado porque as perdas foram muito grandes. E aí há uma substituição aqui. Quem se torna, né, o comandante em chefe das forças aliadas, já que o Bartolomeu Mitre está fora da guerra, é o Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, né, futuro barão de Caxias, futuro duque de Caxias, né? Ele se torna o comandante em chefe aqui das forças aliadas, que é basicamente o Brasil aqui nesse momento. E aí ele fala, olha, eu não vou avançar nem mais um passo. Não vou avançar nem mais um passo porque nós perdemos um monte de vidas, nós não conhecemos esse território direito, o Brasil mal tinha relações com o Paraguai, como é que ia saber o território, o campo, conhecer o campo de batalha, né? Não se conhecia direito, os soldados estavam mal treinados, desencorajados, então ele passou quase um ano reanimando os soldados. Reanimando, treinando melhor o exército, treinando soldados, melhorando as condições de higiene, já que muitos morriam por causa de cólera também, né, por causa das condições de higiene. Então ele segurou um pouco os ânimos, o governo pressionando para Caxias adentrar ainda mais no exército, no território paraguaio. Ele não, calma, não vou fazer nada, não vou mover um passo enquanto a gente não conseguir. Até porque o objetivo das forças aliadas era tomar a temível fortaleza de Humaitá, né, uma grande fortaleza que existia na foz ali do rio Paraguai. Depois de tomar essa grande fortaleza, acreditavam eles que chegar em Assunção, capital do Paraguai, seria a coisa mais fácil do mundo. Só que o problema era passar por essa fortaleza, tá? Inclusive essa fortaleza foi tema, né, de prova recente aí da ESA, né, situada na foz do rio Paraguai. Isso foi cobrado aí pela prova. Bom, então depois de se preparar por um ano, né, o exército aliado, sobretudo o exército brasileiro, avança rumo a Humaitá e consegue vencê-la, né? Eles tomam ela em 1868 e no final das contas eles viram que não era tão temível assim não. Eles conseguiram tomá-la até com uma relativa facilidade, beleza? Em seguida, a tomada de Humaitá começa uma série de vitórias militares muito rápidas que ficam conhecidas como dezembradas, tá? O Brasil tem vitórias em Itororó, tem vitórias em Avaí e também em Lomas Valentinas. São várias regiões que o Brasil vai vencendo rapidamente. Até que em 1869 ele consegue entrar em Assunção, capital do Paraguai, beleza? E aí quando chega o Caxias fala, opa, minha missão está cumprida, tchau para vocês, estou voltando para o Brasil. Ele, né, sai de cena, já tinha cumprido a parte dele, e aí ele é substituído, né, pelo Conde Dan. O Conde Dan, que era genro do imperador, genro de Dom Pedro II, né, marido da princesa Isabel, ele se torna então o comandante em chefe aqui das forças aliadas. Nesse contexto, o Brasil está sozinho, né? Porque para o Uruguai a guerra já acabou, para a Argentina a guerra já acabou, o Brasil está sozinho. Mas para o Brasil era importante capturar o Solano Lopes de qualquer jeito, mesmo já tendo conquistado Assunção, era preciso ir até o fim, né, e caçá-lo. Aí o Conde Dan, ele começa uma caçada mesmo, né, pelo Solano Lopes no interior do Paraguai, procurando ele. E durante 6 meses, né, eles ficaram procurando até que finalmente o Solano Lopes foi assassinado em Cerro Corá, já no extremo nordeste do Paraguai, em março de 1870, beleza? Olha só, essas batalhas são interessantes você saber ir para a prova, sabe? Nunca se sabe aí quando elas vão ser cobradas. Então dá uma olhada. Batalha de Tuiuti, Batalha de Curupaiti, né? A tomada de Humaitá aqui, a dezembrada e só. Beleza? Lembrar aí dos principais comandantes em chefe, primeiro Bartolomeu Mitre, depois Duque de Caxias, depois o Conde Dan. Lembrar onde também foi derrotado Solano Lopes, é interessante. E um ponto muito importante aqui também é a gente pensar quais são as consequências da guerra para o Brasil. Os interesses do Brasil, né, as causas da guerra, de acordo com os interesses do Brasil, e as consequências da guerra para o Brasil também são muito importantes. E quais são elas no final das contas? Bom, para começo de conversa, né, nós tivemos muitas perdas humanas, né, foi uma das guerras mais sangrentas da história da América Latina, né,
O Brasil teve pelo menos 50 mil mortos em combate, muitos por doenças também. Cerca de 90% da população masculina do Paraguai, maior de 20 anos, foi morta. Então foi um massacre mesmo, né? E parte desse massacre se deveu, inclusive, né, a certa incompetência tática de alguns comandantes, tá? Os comandantes brasileiros ficaram lá batendo cabeça às vezes, porque um era liberal, o outro era conservador, e ficavam se enfrentando, né? Além disso, também não se conhecia o território paraguaio direito. Então isso acabou dando certo, acabou favorecendo um pouco o Paraguai, tá certo? Olha só. Quais são as principais consequências dessa guerra para o Brasil? Primeira coisa, aumento da dívida externa. Para você manter um país na guerra, não é barato. Então o Brasil teve que contrair várias dívidas, né, com os ingleses, sobretudo, para poder manter o país na guerra. Então essa foi a primeira consequência. Segunda consequência da guerra, reforço da identidade nacional. O Brasil teve que, né, estimular a identidade brasileira, né, estimular o sentimento de ser brasileiro para, inclusive, conseguir recrutar gente, né, os chamados voluntários da pátria. Então, o sentimento de ser brasileiro começa a existir nesse período, principalmente, tá? Não existia muito antes no Brasil, não, tá? Outro ponto importantíssimo, talvez o mais importante aqui, é o fortalecimento do Exército como instituição. Até então, o Brasil investia muito mais na Guarda Nacional do que no Exército. Só que o Exército foi quem salvou o Brasil na guerra, né? Foi quem, de fato, lutou pelo Brasil na Guerra do Paraguai. E quando esse Exército volta, né, para o seu país de origem, ele quer ser reconhecido como tal. Ele quer melhores condições de soldo, ele quer melhores condições de carreira, beleza? Então, o Exército volta fortalecido aí da Guerra do Paraguai. E por fim, nós tivemos aqui também, né, a partir da guerra, uma exposição das contradições do Império. O Brasil era a única monarquia das Américas aqui, né? Era uma monarquia cercada de repúblicas. Era o único país, dentre eles, que mantinha o regime de escravidão. Então, quando os combatentes voltam, fica claro que o Brasil, na concepção de alguns, né, ele está um ponto fora da curva, digamos assim, né? Porque enquanto os outros são repúblicas, ele é uma monarquia. Mantém o vergonhoso regime de escravidão, enquanto os outros já não têm mais. Então, muitos desses combatentes, eles voltam defensores do abolicionismo, inclusive, certo? Até para poder, né, eliminar isso que passa a ser visto aqui nesse contexto como uma grande mácula, uma grande mancha, uma grande vergonha nacional, a escravidão. Beleza? Bom, a partir de 1870, o Império começa a viver tempos de crise. Essa crise vai se estender desde o final da Guerra do Paraguai, de 1870 até 1889, quando o imperador Dom Pedro II foi deposto, beleza? Então, nosso próximo e último bloco, nós falaremos sobre a crise do Segundo Reinado. Já estou te esperando lá. Tchau!